Pastor Adroaldo, pessoal que nos assiste de casa, nos acompanha, né? Como é importante a gente meditar em alguns temas que falam a respeito da natureza humana, da natureza divina. Quando nós olhamos em Romanos, no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, nós lemos o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Bom, de novo, os atributos invisíveis de Deus, né? Ninguém enxerga Deus, mas Deus tem atributos. Assim como o seu eterno poder, Deus é poderoso, como também a sua divindade, é um ser divino, é um ser santo. Diz o seguinte: claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Então, Deus não é alguém que está escondido. Deus é alguém que se revela. Deus é alguém que não está em oculto, embora ele seja invisível, mas diz que claramente se percebe a existência de Deus. Se percebe a existência de Deus. E diz aqui o seguinte, que são percebidos, sendo percebidos, Deus se percebe a sua existência por meio das coisas que foram criadas. E tais homens, quem? Aqueles que não glorificam a Deus. Tais homens são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus. Nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O que nós percebemos aqui? Claramente se reconhece que Deus existe por meio das coisas que foram criadas. Aperta o monitor e vai para lá. Isso, puxa assim. Claramente se reconhece a existência de Deus pela natureza, por tudo que foi feito. Como é que todas essas coisas se mantêm em uma harmonia, né? E o universo todo, né? Natureza, terra, tudo que existe, né? A gente começa a olhar, é impressionante, né? E a natureza testifica a existência desse Deus. E todos nós desfrutamos do que foi criado, quer a pessoa seja cristã ou não. Até o ateu, até a pior pessoa do mundo, né? A pessoa mais ruim, pensa em alguém ruim, multiplica, até esse, ele desfruta do que foi criado, da bondade de Deus. Esse aí também está desfrutando do poder de Deus, dos atributos invisíveis de Deus, da divindade de Deus e das coisas que foram criadas por esse Deus maravilhoso. Como é que alguém desfruta dos atributos invisíveis de Deus? Como é que alguém desfruta do seu eterno poder? Como é que alguém desfruta da sua divindade, né? Não confessando a fé em Cristo. Quando a pessoa, ela desfruta do que ele fez. Porque tudo que se fez foi por intermédio de Deus, né? Então, se foi feito por intermédio de Deus, quer queiramos ou não, você desfruta da natureza divina na sua vida. Então, se você desfruta e você não reconhece, isso tem um nome: ingratidão. Quando alguém desfruta de algo e recebe alguns benefícios e não reconhece, como é que se chama essa pessoa? Ingrata. É ingrata. Então, o ser humano, ele é por natureza ingrato, porque Deus se revela bondoso, um Deus invisível, um Deus poderoso, a sua divindade é um ser divino, um ser santo, que se percebe por tudo que foi criado, e tudo que foi criado nós desfrutamos, quer queiramos ou não, quer reconheçamos ou não a existência de Deus. Quem não reconhece a existência de Deus e desfruta do que ele fez, se acha na condição de ingrato. É interessante isso, porque a ingratidão, ela vem por uma insatisfação. Uma insatisfação. O ser humano, ele pela insatisfação e também pela ingratidão, o ser humano, ele acaba a sua vida
indo parar na imundícia. Como assim, pastor? Olha o que diz o texto mais adiante. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, quem os homens não glorificam a Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptível, bem como de aves e quadrúpedes. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração. Deus entregou o homem à imundícia. Como assim imundícia? Pelas concupiscências do seu próprio coração. Deus entregou o homem aos seus próprios cuidados. Quando há alguém ingrato, pô, se tu é ingrato, então tá, então leva a vida como tu acha que deve levar. Você não precisa de mim? Poxa, eu estava te ajudando. Tu não quer me ajuda? Tudo bem, segue a tua vida. Então, quando o homem pela ingratidão, ele pensa se tornar autossuficiente. E o homem passa a viver sem ler a Bíblia, sem cultuar a Deus, sem reconhecer a Deus. Então Deus entrega o homem ao seu próprio raciocínio. Diz que o homem fica nulo em seu próprio raciocínio. Sabe o que significa nulo em seu próprio raciocínio? Nós temos uma capacidade intelectual. E a gente procura tudo passar pelo filtro do nosso raciocínio. Só que nós limitamos a nossa vida, a nossa capacidade intelectual. E a nossa vida pode ir muito mais além do que a nossa capacidade intelectual. A Bíblia diz, Paulo diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se não penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, significa que não está dentro da tua capacidade intelectual de percepção. Está muito além da tua capacidade. Muito além da nossa capacidade. Então o homem que é ingrato, ele é entregue a si mesmo, ele fica nulo em seu próprio raciocínio. Ele deixa de desfrutar e ele só vai desfrutar daquilo que está dentro da sua capacidade intelectual. Então ele fica nulo. Então a nossa capacidade intelectual, ela nos limita, porque Deus pode nos dar e pode nos levar muito além da nossa capacidade. Então o homem, quando ele é ingrato, ele não desfruta das benevolências de Deus. Ele desfruta das benevolências do que Deus criou. E até hoje, todas as coisas que foram criadas pelo poder da palavra de Deus, e pelo poder da palavra de Deus, tudo que se criou se fez e se mantém até hoje. Mas a ingratidão afasta o homem de Deus. O homem fica nulo em seu próprio raciocínio. Já ouviu falar em pessoa cabeça dura? Tem casal que se separa e diz: não, me separei daquele cara, é um cabeça dura. Ficou nulo em seu próprio raciocínio. Cabeça dura, o que é o cabeça dura? É a pessoa que não tem a cabeça aberta, não tem a mente aberta. É só o que só dentro da capacidade dela de entender. Se eu fosse cabeça dura, eu não te deixava falar. Mas é como eu não sou cabeça dura, eu vou dizer assim: fala, porque tem muita coisa que tu sabe que eu não sei. É verdade. A palavra de Deus diz, né, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, né? Então Deus, ele nos construiu tudo, nos dá tudo, e tem a melhor forma de nós aproveitarmos tudo, né? A nossa teimosia, a Bíblia diz também que Deus permanece fiel. Ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel. Por isso ele mantém todas as coisas. Por isso todas as pessoas, né? Muitas pessoas acordam todos os dias para desfrutar da vida que Deus tem, que Deus prepara e nos dá esta condição, né, de fazer as coisas da melhor forma possível. Agora, quando a gente se afasta de Deus, a ingratidão é uma questão de infidelidade. E essa separação, então, não Deus nos separa de nós nos separamos de Deus. E Deus nos respeita assim: então tá, eu vou te entregar aqui a imundícia. Que imundícia é essa? Deus nos castigando? Não, a imundícia das concupiscências do próprio coração. Bom, tu tá ouvindo o teu coração e tu tá ouvindo a tua mente e os teus pensamentos. Tu acha que sabe mais do que Deus? É verdade. Então faz o seguinte: tu acha que sabe mais do que eu? É o que Deus está dizendo. É verdade. Aí o que Deus faz? Então faz o seguinte: então tu vai viver pelo teu coração e tu vai viver pelo teu raciocínio. Aí o homem cai o quê? Na imundícia. É como eu te dar algo, né? Eu te dou algo para te usar,
Mas só que é algo que tu precisa ter um manual, tu precisa ter uma orientação pra usar. Mas não, deixa que eu sei, deixa que é pra mim. Eu me viro, deixa que é pra mim, eu não te mete. Pô, mas eu fiz, eu construí, eu te dei, vai ser bom pra ti, tu vai usar, tem um monte de característica que vai ser útil pra ti, mas não, eu sei, eu me viro. E eu fico aqui olhando, tá bom, né? Então tá. Tu acha que sabe? E aí daqui a pouco tu vai usar algo, né? Hoje uma televisão. Hoje a televisão faz de tudo, até assistir TV. E às vezes as pessoas têm uma televisão Smart A televisão TV, faz de tudo, até assistir TV. A televisão, até assistir os canais abertos aí. Me ajuda aí. Tu tem uma Smart TV, né? Eu tô lá com uma televisão hoje lá que ela te dá temperatura, te dá... Só que tu não é o manual? Mas eu vou lá, tem pessoas que vão lá, assistem, liga ali na televisão, o canal mais conhecido aí do Brasil, assiste, desliga, é só aquilo, né? Vive uma vida, né, limitada, uma vida, tá só sempre, não uma vida plena, porque não houve a instrução. Não tem o conhecimento, não tem a instrução daquele que criou. Exatamente. Então, os segredos de Deus, a bênção de Deus, é para quem tem intimidade com Ele, é para quem se volta para Ele, para quem reconhece Ele. Então, as pessoas hoje, elas entram numa loucura tanto que daqui a pouco elas curtem aquilo que Deus criou, e aquilo que Deus criou se torna Deus para elas, e deixam de adorar aquele que criou todas as coisas. Aquele que cedeu todas as coisas. Daqui a pouco tem pessoas que abraçam árvores. A árvore me dá uma energia. A vaca. Bom, eu não vou entrar nessas coisas. E elefante, e aí vai então, fora. Mas por quê? Mas e o Deus que criou todas as coisas, que nos confiou? Essas pessoas... É uma infidelidade. A gente distorce, então, né? Até para as pessoas entenderem, porque tem segmentos religiosos que adoram a vaca, adoram o elefante. Nós respeitamos animais, isso, né? Mas... mas eu tenho que falar, né? Tem que falar. A gente respeita, mas tá errado. Desculpa, mas tá errado. Pela Bíblia tá Deus, errado. Claro. Então, assim, a gente não respeita, eles respeitam as pessoas. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Quando nós olhamos assim, a ingratidão, Deus nos deu todas as coisas. E o homem quer viver por conta própria, sendo que é Deus que tem instrução para que vivamos bem, então o homem vai viver de acordo com o seu raciocínio. Tu quer ouvir teu coração, quer ouvir teus pensamentos, e não quer ouvir a Deus, então é ingratidão, porque Deus nos deu todas as coisas. Então, a ingratidão nos afasta do propósito. A ingratidão joga o homem na imundícia. Quando você não é grato pelo que você tem, você não valoriza o que você tem. E você não valorizando, você não é fiel. Aí entra a infidelidade, foi o que tu falou no início da tua fala. Infidelidade. Aí entra a infidelidade. Então, assim, a ingratidão te faz ser infiel. Então, assim, quando nós valorizamos e nós somos gratos pela família, somos gratos pela esposa, somos gratos pelo esposo, né? Nós vamos ser fiéis. Né? Vai haver fidelidade. Porque a ingratidão te faz esquecer, né? Te faz esquecer dos benefícios e de tudo que você recebeu de bom. A ingratidão faz com que você entre numa insatisfação, e a insatisfação é um círculo vicioso, faz que você entre na ingratidão e fica uma pela outra. Ingratidão, insatisfação. E aí, a ingratidão te faz esquecer tudo que teve de bom. Por que um casal se separa, pastor? Mas não, só lembra do que é ruim. Mas tantas coisas boas. A ingratidão, ela funciona assim, ó. Alguém faz 10 coisas e uma ela errou. A ingratidão e a insatisfação por aquela uma, 10%. Faz você esquecer das outras 9 que foram maravilhosas. Alguns momentos que não foram bons no teu casamento, a insatisfação te gera uma ingratidão, e essa ingratidão apaga tudo que foi bom durante anos. Durante anos. E aí quando nós olhamos a ingratidão, ela faz o quê? Ela traz infidelidade e apartamento, separação, divisão, divide. A ingratidão divide. Então, quando nós olhamos a questão da ingratidão, ela separa o homem de Deus. Porque o homem não glorifica a Deus como Deus. Deus se faz conhecido desde a fundação do mundo pelas coisas que foram criadas. E o homem insatisfeito com algumas coisas se torna ingrato, esquece de tudo que Deus fez, que Deus se revelou, né? E acaba aqui se afastando de Deus. E ele vai viver a vida de acordo com o seu raciocínio, de acordo com o seu coração. Ele ouve coração enganoso. Entra a emoção nos engana. Entra às vezes o racional às vezes é muito frio.
machuca as pessoas, se machuca. Né? Então, o equilíbrio disso tudo é a presença de Deus. É a presença de Deus. Por causa da insatisfação e a ingratidão que fez você esquecer os benefícios, talvez você tenha abandonado seu pai, sua mãe. Né? Você tenha abandonado alguns amigos. Você tenha abandonado a igreja por causa de uma insatisfação. Gerou ingratidão em todos os benefícios que você recebeu. Tem gente que congregou 10, 12 anos, foi tão bom. Aí porque não gostou de uma ou duas coisas, ficou insatisfeito. A insatisfação gerou o quê? Ingratidão. Porque por causa de alguns pontos, abandonou congregar. Abandonou a comunhão com os irmãos. Abandonou os amigos. Uns abandonaram a família. E aí é entregue, né, às concupiscências do próprio coração, que é imundícia. A Bíblia se refere aqui que os desejos do nosso coração... Isso aqui que é concupiscência, vamos traduzir em português mais claro. Concupiscência são desejos que nós não temos controle. Então, e aqui são os desejos do nosso coração. Então, a ingratidão, que é fruto de uma insatisfação, a pessoa não está satisfeita, ela se torna ingrata. Ela se torna ingrata, ela esquece tudo de que foi bom. Joga tudo fora, esquece. E aí ela cai, ela é jogada na imundícia. Aonde que é a imundícia? Viver pelos desejos do seu coração. Você viver dos desejos do seu coração é imundícia. Você viver pelo seu próprio raciocínio, você fica nulo. Eu não posso viver só pelo meu raciocínio, eu tenho que ouvir meu colega. Eu não posso viver só pelo meu raciocínio, eu tenho que ouvir minha esposa. Eu não posso viver só pelo meu raciocínio, eu tenho que ouvir o João ali, que está na técnica, que tem 23 anos. Eu não posso viver só pelo meu raciocínio, porque senão eu me torno nulo. Nulo em mim mesmo. Então veja bem, por que as pessoas se dividem? A insatisfação gera ingratidão. E a ingratidão traz divisão. Em contrapartida, a gratidão, ela aproxima. A gratidão, ser grato, faz com que você olhe para alguém que está errando e te machucando e assim, poxa, mas ela não queria errar, né? Ela não é assim. Ela não é assim. Eu vou estar junto. Eu vou pagar um preço. E aí você vence. Vocês vão vencendo juntos. Então nós podíamos falar um pouco mais ainda sobre ingratidão, para depois entrar um pouco mais, de maneira mais profunda, sobre a gratidão. Então, querido, a ingratidão te afasta de Deus. A ingratidão te afasta dos teus amigos. A ingratidão não constrói, ela destrói. E sabe onde é que gera a ingratidão? Na insatisfação. Quando você não está satisfeito com algo, você tem que orar. Deus, por que eu não estou satisfeito? Isso aqui que o diabo faz? Você olhar para aquilo que é ruim, para que você fique insatisfeito. Uma pessoa insatisfeita murmura, reclama, não tem prazer de viver. Uma pessoa insatisfeita só semeia discórdia. E ela se torna ingrata. Tudo que você fez de bom, ela esquece. A ingratidão, que é fruto de uma insatisfação, nós podemos dizer que gera cegueira. Tu passa a valorizar aquilo que é ruim e despreza tudo aquilo que é bom, né? A pessoa fica cega. Fica cega, a pessoa não percebe e desprezar tudo aquilo que é bom. E aí daqui a pouco, nessa hora de medir as coisas, tu acaba ficando cego e tomando decisões erradas, né? Decisões que vão trazer prejuízo para a tua vida. No livro de Números, nós vamos encontrar no capítulo 14, o povo de Israel chegou diante da terra prometida de Canaã, terra que mana leite e mel. O que significa isso? Terra prometida foi a terra que Deus prometeu para o povo de Israel, porque eles estavam no Egito, eram escravos no Egito, e eles foram retirados da escravidão através de Moisés. Deus usou Moisés. Veja bem, o Egito era a maior nação, a nação mais poderosa daquela época. Tinha exército e tudo. E ele tinha seus escravos, que eram os hebreus, os israelitas. Como é que vai tirar aquele povo da escravidão? Como é que você vai salvar um povo que é escravo de uma nação poderosa, como era Faraó lá e os egípcios? Você tem que mandar um exército lá, vai ter guerra. Não, Deus mandou um homem só, mandou Moisés. Teve as 10 pragas do Egito. Ali era a mão de Deus, sobrenatural de Deus, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se manifestando
e oprimindo o exército de Faraó e todo o povo de Faraó, os egípcios, para dizer assim, ó, solte os hebreus, os israelitas, porque eu estou com eles. E Deus fez todos aqueles sinais, os milagres, através de Moisés. E o povo foi livre. O Faraó não pôde fazer nada, teve que libertar o povo. Podem ir para lá, se Deus de vocês eu não quero. Veio praga das rãs, as águas se tornaram em sangue. Bah, teve um negócio maluco lá, né? E eles viram que Deus era com eles. Então, eles saíram. Logo que eles saíram, Faraó e seu exército foi atrás. Agora nós vamos matar eles. O povo de Israel estava no mar, na beira do Mar Vermelho. E Deus abriu o mar para eles passar. Eles passaram com os pés em seco. Tudo isso Deus fez, queridos. Chegou do outro lado, no meio do mar vem o exército de Faraó enfurecido. Agora nós vamos matar esses escravos todos, que eles estavam fugindo. O povo de Israel saiu em seco do outro lado. Quando o exército de Faraó estava no meio do mar, o mar se fechou e eles morreram. E o povo saiu livre. Olha, eles viram tudo isso. Todos os dias eles tinham cordonizes, eles tinham maná, alimento, brotava do céu. Parecia para eles comer no deserto. Era Deus dando para eles. As roupas deles no deserto não estavam ficando velhas, permaneciam novinhas, porque Deus estava cuidando deles. Gente, isso é maravilhoso. A sandália dos pés deles, eles caminhando no deserto, não se desgastavam. Durante o dia tinha uma coluna, uma nuvem acompanhando eles. Não era só eles que percebiam, todo mundo via. Era a nuvem, aquela nuvem era a presença de Deus. Durante a noite tinha uma coluna de fogo acompanhando eles. Era a presença de Deus. Você imagina você ver isso? Tudo que eles viram. No deserto saiu água da rocha para eles tomar água. Eles não tiveram sede, não passaram necessidade. Quando chega diante de Canaã, que era a promessa de Deus, uma terra que emana leite e mel, significa uma terra que tu tem tudo o que precisa para viver bem. E aí eles pegaram 12 homens, eram 12 tribos, um príncipe de cada tribo, para olhar a terra. Vamos olhar? Vamos. Moisés mandou, vá lá e espie a terra. Eles olharam a terra e voltaram e disseram, olha, os 12 disseram, verdadeiramente a terra é boa. A promessa de Deus é maravilhosa. Os 12. Mas aí 10, na continuação do relatório, eles disseram, mas não vai ser fácil entrar. Existem gigantes, cidades fortificadas. E eles começaram a murmurar. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão lá, que vivem lá, não vão nos aceitar. E naquela época era assim mesmo. Se eles entrassem lá, eles seriam mortos. Aqueles povos iriam destruir eles. Eles murmuraram. Veio uma insatisfação pelo grau de dificuldade, pelo desafio. Veio uma insatisfação. Aí a insatisfação trouxe a eles a uma ingratidão. Inclusive eles disseram, por que nós não ficamos lá? Por que nós não nos deixaram lá no Egito? Onde eles eram escravos, apanhavam. Eles esqueceram, queridos. A insatisfação trouxe uma ingratidão. Esqueceram de tudo que Deus fez. Todos os milagres que Deus fez. E a insatisfação trouxe a ingratidão. E a ingratidão trouxe murmuração. Isso aqui que aconteceu? Eles foram lançados na imundícia. Aquele povo permaneceu 40 anos no deserto. Nenhum deles entrou na terra prometida. Nenhum deles tocou na promessa de Deus. Só 2. Lembra que eram 12 e 10 reclamaram? E os 10 contaminaram toda a nação e todo mundo estava reclamando? Só que 2 deles não. Josué e Caleb disseram, rasgaram suas roupas em sinal de honrando a Deus, de humilhação, e disseram, olha, se Deus se agradar de nós. Eles disseram, ei, é só um pouquinho, gente. Esqueceram tudo que aconteceu já? Esqueceram, se Deus se agradar de nós, é certo que nós vamos entrar lá. Olha o que Deus já fez por nós. Estes foram gratos, mesmo sendo difícil tocar na promessa de Deus. A promessa de Deus para a tua vida. Mas não seja ingrato, seja grato. Sabe o que aconteceu? Toda aquela geração ficou 40 anos no deserto, até que todos morressem. Nenhum deles tocou na promessa. 2, Josué e Caleb. Estes 2, porque foram gratos, e mesmo sendo difícil,
Eles reconheceram os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, glorificaram a Deus como Deus, deram graças a Deus, entraram e tocaram na promessa de Deus. O que a gente aprende, querido? Insatisfação gera ingratidão. Ingratidão gera murmuração. Isso te afasta da promessa de Deus. Tem gente que não é feliz no casamento porque é insatisfeito, é ingrato e é murmurador. Tem gente que não vai bem financeiramente porque é insatisfeito, é ingrato e é murmurador. Tem gente que não vai bem na vida espiritual porque é insatisfeito, ingrato e murmurador. A tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. É promessa de Deus. Então, longe de você a ingratidão. Se alguém errar contigo, não seja ingrato por tudo que ela fez, por um erro. Se ela errar contigo. Não deixe de congregar. Não deixe a tua esposa, não deixe o teu esposo. Não abandone a tua família. Não abandone a fé. Não deixe que a insatisfação e a ingratidão e a murmuração, e a Bíblia diz que a murmuração é comparada a pecado de feitiçaria. Sabe o que significa isso? Atrai demônios. Murmuração atrai demônios. Cuidado com a tua insatisfação, hein? Cuidado que a tua insatisfação vai gerar ingratidão. A ingratidão vai gerar murmuração. E isso atrai espíritos ruins. Mas nós vamos orar para que você tenha um coração grato e te abençoar. Em nome de Jesus. Mas pela manhã tu farás o sol brilhar. Obrigado, Pai, nós te louvamos esta manhã. Obrigado pelo teu amor, a tua graça. Obrigado por tudo que o Senhor fez, porque tu és um Deus que se revela, Senhor. Tu és um Deus que permanece fiel, mesmo que nós sejamos infiéis. E nesta manhã nós reconhecemos a tua autoridade, o teu poder, o teu amor para conosco. E oramos, Pai, uns pelos outros. Oramos para aquele que nos assiste, que nos escuta nesta manhã. Ministramos o poder da palavra de Deus que rompe, remove toda a cadeia, toda a amarra, toda a murmuração, insatisfação, toda a ingratidão. Caia por terra em nome de Jesus. Nós oramos nesta manhã, Deus. Ministramos o teu socorro, ministramos o teu milagre, ministramos libertação, ministramos cura, ministramos restauração, restituição, ministramos, Senhor, cura dos corações machucados e feridos por causa da ingratidão, por causa da insatisfação, por causa da murmuração. Nós te abençoamos, ministramos o poder de Deus, ministramos o socorro de Deus, nós ministramos o poder de Deus, cobrimos a tua vida, te abençoamos, o colocamos na brecha para que espíritos malignos caiam por terra nesta manhã, em o nome de Jesus. Nós ministramos a paz de Deus, oramos pela tua família, oramos pelo teu lar, oramos pelas tuas finanças, oramos pela tua saúde, oramos pela tua vida congregacional, pela tua vida espiritual, em nome de Jesus. Ministramos a presença de Deus e te abençoamos. Em nome de Cristo oramos. Muito obrigado, Deus. Amém, amém e amém. Senhor, a cada manhã.